Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre um Fiagro agora, o CRAA11, o Fiagro da Sparta, que é a gestora do Juro 11, né, que eu fiz o vídeo aí recentemente. Aliás, se você não assistiu o vídeo do Juro 11, assista, que eu expliquei o que é quando você... esqueci o termo agora, quando o spread diminui, compressão do spread das debentures, né? Inclusive a parte de compressão, ela, desculpa, serve também para o caso de ativos, basicamente ativos de renda fixa, né? Como o CRA. Mas vamos falar um pouco sobre esse Fiagro, até para a gente mostrar essa questão de quebra de safra. E ao meu ver, o CRA, o CRA 11. Eu até acho que tinha colocado o KNCA como o Fiagro mais conservador, ou acho que é ele ou o RUR, agora eu não lembro. Mas ao meu ver, pela taxa, eu tô achando que o CRA é o mais conservador desses que eu tenho analisado, e vocês vão ver o porquê. Bom, então, porque ele tem como meta de retorno CDI mais 2, embora a taxa dele seja CDI mais 3, que ele está carregando, mas é bem conservador. E aqui, olha só, a parte de retorno em relação ao CDI, 153%, 1,25 por cota, um baita de um retorno, carrega o CDI mais 3, 100% do balanço auditado. Bem interessante. Aí vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos, né? Ó, apesar de fevereiro ter sido com menos dias úteis, e quando a gente fala de carteira vinculada ao CDI, a gente tem sempre que lembrar que CDI rende diariamente. E um mês com menos dias úteis, isso cai. Porque são menos dias para render. Mas aqui eles falam que o CRA 11 apresentou ótima performance, conforme abordamos na parte de performance, 1,31 por cota de lucro e pagou 1,25, ou seja, guardou 6 centavos, bem legal isso também. Ele tem 84 centavos para poder manter linear, então eu acredito que ele deve manter esse dividendo por um certo tempo. Aqui a parte de carteira de risco, né? Eles falam sobre a questão do que vem se falando na questão de... e aqui eles fazem um disclaimer, né? Falando que para você construir uma carteira de crédito você precisa conhecer os emissores, conhecer geografia, segmento. E eles colocam aqui, para se ter uma ideia de risco de crédito de uma carteira de ativos, quanto maior o spread, maior o risco. E aí, isso daqui é meio óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Para você medir o risco de uma carteira, é o spread. Não tem como. É a diferença que ela está pagando em relação ao NTNB, ao título público longo. Então, isso é óbvio. A questão é, o óbvio precisa ser dito e às vezes a gente esquece desse óbvio. Obviamente, e aí falando um pouco de obviamente, que o inverso também não é verdadeiro. Ou seja, quanto maior o risco, maior o spread, maior o risco, e não necessariamente quanto menor o spread, menor o risco. Mas o contrário normalmente é verdadeiro. E aqui eles colocam que a explicação é simples, não existe almoço grátis. Você vai ter que, para você ter um retorno alto, você vai ter que correr mais risco. Isso é inevitável. Então eles colocam aqui que os investidores que gostam do CRA 11 da gestão da Sparta nos procuram para saber se iremos aumentar o spread da carteira de crédito do portfólio. Por quê? Por ser uma carteira IPCA, CDI e 100% CDI, com a queda do CDI, eles normalmente, naturalmente, os rendimentos vão cair. E isso o Snag também ele fala isso, e eles, ao contrário da estratégia da Sparta, o Snag ele resolveu aumentar um pouco a taxa de carrego, pegar operações um pouco mais arriscadas. Inclusive até aquela situação do Café 11 que eu expliquei para vocês no vídeo. Já a questão da Sparta, eles até colocam que observamos que um portfólio de ativos com elevado risco de crédito, geralmente ilíquido, pode limitar a capacidade de gestão ativa. Dito isso, estamos confortáveis com uma carteira com spread próximo a 3% ou até menor. Ou seja, não esperem eles arriscando, colocando acima de 3%, o que eu acho bem interessante. Confesso que pelas análises que eu tenho feito, eu até mudo a minha opinião em relação ao CRA 11 como sendo o mais conservador dessa análise que eu tenho do Fiagro mais conservador, até quebrando esses comentários de que o Fiagro é para caloteiro.
Então aqui sobre a carteira do fundo, de fato, né, em fevereiro eles participaram de 2 ofertas primárias, ou seja, participaram, porém não foram alocados por causa de taxa, porque na hora que eles foram lá para escolher, eles colocaram uma taxa e não pegaram. Porém, no mercado secundário, eles negociaram 24 ativos, realocando 7% da carteira e adicionando um novo emissor ao portfólio, que trata-se do CRA Aço Verde Brasil, uma siderurgia, né, de ótima estrutura de capital, com 1,7 bi. Fecharam o mês agora com 39 ativos, sendo 70% alocados em CDI spread médio 3,3% ao ano. Eu até falei que ele era 100% CDI, mas ele não é, ele tem 30% IPCA nível 8, IPCA 8%. Então é bastante coisa, eu acabei confundindo, mas isso até ajuda no retorno, até por isso que ele consegue pagar rendimento alto mesmo com o CDI caindo. Inclusive caiu agora, eu estou gravando hoje, quarta-feira, dia 20, hoje caiu a taxa Selic mais meio ponto, baixou de 11%, então ele tem essa parte de 30% que ajuda a trazer o retorno. Eu estava confundindo, ele não é 100% CDI. Aqui eles falam sobre a resolução a que a gente já tem falando direto, né, que é a 5118, da questão dos CRAs e a valorização dos ativos, inclusive no próprio relatório do juro eu explico mais detalhadamente isso, e explicando por que se valorizaram os ativos, porque você tem uma busca, você tem uma redução da emissão para uma demanda continuando alta. Então você diminui a oferta, com uma demanda alta, o preço sobe do mercado secundário. Tá? Mercado secundário, então isso até justifica aumento de valor patrimonial desses ativos. E eles colocam aqui que isso é política da Esparta, não é só do Fiagro, de distribuir o excesso acima da patrimonial acima de 100. Isso o Juro 11 também faz. Inclusive eles até chegaram um momento que eles não pagaram dividendo no caso do Juro 11. Então aqui a gente vê 1,25%, 1,2% de dividend yield, 17% e 17,5% anualizado, um baita do retorno, é quase um high yield com carteira high grade, de CDI mais 2, CDI mais 3. Então, por isso que eu tenho assim, cada vez mais me interessando por ter esse CRA na carteira. A Esparta, pessoal, é uma baita de uma gestora. Assim, em termos de fundos, não fundos imobiliário nem Fiagro, mas fundos de uma maneira geral, assim, ela dá show, é muito boa. Então isso, e ela traz essa expertise para esses ativos, tanto o FIINFRA quanto o Fiagro deles. Então aqui 1,25, né, 123, o retorno dele 131% do CDI. Aqui a parte de performance que a gente viu, né, a parte de CDI 0,8, 12,7 em relação aos últimos 12 meses, 17% de retorno total, até 3,6 de carrego de crédito, marcação mercado 2,6, isso muito justificado por essa procura maior e acaba valorizando os ativos no secundário. A parte de demonstrativo, a gente já vê também essa elevação aqui também por causa da parte de IPCA, né, do IPCA que aumentou nos últimos meses. Aqui ele tem uma política diferente dos outros fundos que cobram taxa de performance, porque se vocês observarem aqui embaixo, a taxa de performance dele está aqui, ó, peraí, quanto que ele está aqui embaixo, ó, 20% sobre o QCD, o CDI, né, 20% sobre o QCD, CDI mais 2. Então a carteira dele está CDI mais 3, então praticamente ele vai cobrar sempre taxa de performance. Só que a questão é a seguinte, diferentemente de outros fundos que não cobram e cobram uma vez por semestre, ele cobra todo mês. Embora nesses que cobrem uma vez por semestre, contabilmente eles registram todos os meses. Tá? Mas a parte nesse caso aqui ele mostra caixa, né, de fato todos os meses. Em fevereiro teve uma maior taxa, né, por causa do próprio resultado. Gerou 650, distribuiu 618, guardou 1,31, distribuiu 25. Então tem uma boa reserva robusta para manter esse retorno de 1,20 a 1,25, que é bem interessante. Aqui é a parte da carteira dele, mas vamos lá para os setores, né, que é melhor. Então, olha só aquilo que eu estava falando, IPCA 70, CDI 30, desculpa, CDI 70, IPCA 30, a taxa é IPCA 8%, CDI 3,3%,
Aqui a parte de diversificação, bem diversificado, porém carregado em cooperativa de insumos, mas quando a gente fala cooperativa de insumos, a gente tem uma diversificado dentro da própria categoria. Então, para mim é bem tranquilo, é bem diversificado, não tem tanta parte de soja, de grãos, que se a gente for ver, ela é pouco, tem produção de grãos aqui, é 5%, é bem pouco. Obviamente, cooperativa de insumos ela acaba sendo afetada se tiver quebras, né? Mas ela não tem soja muito, soja e milho principalmente, mas veja, é siderurgia, petroquímica, indústria têxtil, então ele é bem diversificado. 1% de caixa bem alocado praticamente no Brasil inteiro. Aqui os grandes devedores, 6% é o máximo, super tranquilo. Então pessoal, voltando aqui, quero continuar acompanhando esse CRA, o CRA 11 da Sparta. Me interessei muito porque ele é bem conservador e eu quero alguma coisa assim na carteira. Vou continuar acompanhando e se eu decidir investir eu falo para vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.